Gênesis capítulo 11, versículo de número 1, que diz: Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. E os tijolos lhes serviram de pedra e betume por cal. Então disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu. Tornemos famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o Senhor: O povo é um, e todos têm agora uma só língua. Começam a construir uma torre. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam mais um ao outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Aleluia. Senhor Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por aquilo que já ministraste no meu coração. Obrigado, Senhor, porque tomaste a direção deste culto, meu Pai. Ajuda-me, meu Deus, a ser um canal da Tua palavra, Senhor, que não fale eu, mas fala Tu através da minha boca, meu Deus. Que esta semente, Senhor, seja depositada em terreno fértil, Pai. Que esta semente seja cuidada e seja germinada por Ti, meu Pai. Te peço, meu Deus, que cada um que entrou aqui hoje não saia da mesma maneira como entrou, mas saia renovado, transformado e cheio do Espírito Santo. É o que eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Aleluia. Esta é uma daquelas histórias que eu acho que todos nós conhecemos, não é? Ou no mínimo já ouvimos falar sobre a Torre de Babel. Amém? E nós também conhecemos outra história muito famosa, que é a história de Noé. O que nós acabámos de ler acontece já depois do dilúvio, em que quando Noé saiu da arca, Deus abençoou Noé e os seus filhos. E ele disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E ali Deus estabeleceu uma nova aliança com o seu povo. Uma aliança que ficou marcada pelo arco-íris. Arco-íris, uma marca que o diabo tenta estragar. Uma marca que o diabo tenta usar para descredibilizar Deus. Porque é uma marca que nos foi dada, em como Deus jamais nos irá destruir novamente. Só que o diabo está a usar essa marca através do alfabeto do LGBTQ. Só que essa marca é uma marca que marca a fidelidade de Deus para com o homem. É a promessa que Deus nos fez. Jamais vos vou voltar a destruir com um dilúvio. E no texto que nós lemos, os descendentes de Noé foram contra a ordem de Deus. Porque a ordem era: fortificai, espalhem-se, encham a terra. Eles fizeram exatamente o contrário. Eles juntaram-se todos naquele vale de Sinear e ali todos juntos começaram a edificar uma torre. O povo fez exatamente o contrário. E como todos falavam a mesma língua, como todos tinham o mesmo pensamento, estavam todos juntos por um propósito só. Um propósito deles. Eles ignoraram completamente a ordem de Deus. E quantas vezes nós, irmãos, nós temos ordens de Deus, nós temos palavras diretamente do céu e nós desobedecemos. Porque todos nós somos desobedientes, não é? Eu admito, eu sou desobediente. Admitam também, eu sou desobediente. Nós somos como aquele povo. E aquele povo começou a construir uma torre
com tijolos e com betume. E até nisso, Deus nos está a mostrar que eles não queriam ser dependentes de Deus. Porque eles tinham pedras, eles tinham cal que existe na natureza. Mas eles decidiram fazer tijolos com as próprias mãos, fazer betume com as próprias mãos, para isso mostrar que eles não são dependentes de Deus. Eles queriam mesmo mostrar que nada vem de Deus. E com isso eles queriam edificar uma torre que tocasse no céu. Uma torre que eu entendo que tem dois sentidos. E eu vou conjecturar um pouco. Talvez, irmãos, eles ouviram os avós deles, os pais deles contar sobre as histórias do grande dilúvio que matou toda a gente na terra. Eles talvez construíram aquela torre como um local de refúgio. Uma torre que chegasse ao céu. Uma torre que, se Deus enviasse um dilúvio novamente, a água não conseguia chegar até ao topo. Só que, irmãos, pensar que alguma coisa é impossível para Deus não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Porque não há impossíveis para Deus. Toda vez que nós achamos que algo é impossível para Deus, nós estamos a acreditar menos em Deus. Deus criou todas as coisas para Ele, nada é impossível. Não importa o que seja, não importa o mais improvável que seja na nossa imaginação. Nós nem conseguimos nem conceber tudo o que Deus consegue fazer nas nossas vidas. Para Deus nada é impossível. Aleluia! Há uns dias a Gabi enviou-me um vídeo de um jornalista português. Ele estava a falar sobre o Brasil. Ele estava a falar sobre os artistas, os grandes artistas do Brasil que já morreram. Ele falou sobre o maior presidente que o Brasil alguma vez teve. Ele falou sobre Deus. E depois ele disse como ele gostava de voltar a ver essas pessoas no Brasil. Como ele disse, se a ressurreição existisse, ele queria que essas pessoas voltassem. Só que, irmãos, na mesma frase ele está a dizer que tem Deus e está a dizer que é impossível a ressurreição. E se ele está a dizer que a ressurreição é impossível, ele não acredita na ressurreição. Ele não acredita em Deus. Só que, irmãos, se nós queremos que a ressurreição é impossível, então Jesus não ressuscitou. E então Jesus também um dia não vai voltar para nos buscar. Só que Jesus ressuscitou sim. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E para a glória de Deus Ele vai voltar. Aleluia. O povo foi construindo a torre. Uma coisa que parecia grande aos olhos do homem. Uma torre que chegava ao céu. O texto nos diz que eles queriam ser famosos. Eles queriam fazer um nome. Em vez de eles buscarem o nome sobre todo o nome, eles queriam aparecer para os homens. Eles queriam ser famosos, a sua própria glória. Eles queriam fama. Eles queriam grandeza. Eles queriam construir uma reputação no meio dos homens. Porque nós que conseguimos construir esta torre, nós somos os maiores. E o povo estava unido para fazer tudo menos aquilo que Deus queria. E há quem diga, irmãos, que esta história foi apenas uma história que Noé contou no povo no deserto para lhes mostrar que eles têm que ser dependentes de Deus. Só que, irmãos, esta não é uma historinha, é a realidade. Existem ruínas. A Babilónia foi construída em cima da Torre de Babel. Existem ruínas com as tabletas de como era feito o desenho da torre, como é que era cada patamar, um sistema de escadas, um sistema de rampas. E também nos diz que em cada patamar existia um ídolo diferente. Era idolatrado um Deus diferente. Então os homens estavam a construir algo que nós temos a certeza que nunca foi para Deus. Aleluia. Eles achavam que podiam ser como Deus. Eles achavam que ao chegar ao céu, nós vamos ser os maiores. Nós chegamos lá, não precisamos de ninguém. Só da nossa força, só das nossas mãos. No Éden, irmãos, quando a serpente falou para Eva que se eles comessem, eles seriam como deuses, a situação é a mesma.
Se nós construirmos, se nós conseguirmos chegar lá, nós vamos ser como deuses. Era o que o povo pensava naquela altura. Só que, irmãos, para chegar ao céu só há um caminho. Só há um caminho que é a verdade, que é a vida. Só há um caminho que passa por uma cruz. Um caminho que é o único que nos pode levar até ao céu. É Jesus. Não podemos achar que é pelo que nós fazemos. A Bíblia é bem clara. A Bíblia diz-nos, não é pelas obras, é pela fé. Se a torre fosse construída com base na fé em Deus, a conversa hoje era outra. Mas não, como foi construída pelas nossas próprias mãos, para a nossa própria glória, para construir o nosso nome. Aleluia! E acham que isto aconteceu só em Babel, irmãos? Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele começa por lhes falar que eles estão a dizer: porque é que vocês dizem que um é de Paulo, um é de Cefas, outro é de Apolo? Cada um deles estava dividido em torno de homens. Porque não importa, irmãos, se Apolo era mais usado por Deus, se Cefas era mais usado por Deus, se era Paulo que era mais usado por Deus. Não importa. Isso é estar a idolatrar o homem. Em Corinto nós vemos praticamente a mesma coisa que em Babel. Homens a seguir homens para fazer tudo menos a vontade de Deus. Isto nos mostra que constantemente a humanidade está a querer seguir os homens. E até temos aquele ditado: nós temos que ver para crer. Nós precisamos ver para crer, irmãos. E Paulo está a chamar a atenção que nós não devemos adorar homens. Porque não importa se Deus está com Paulo, se Deus está com Apolo. O que importa é que cada um tem a sua parte no reino de Deus. Aleluia! Por isso Paulo explica: eu posso plantar, Cefas pode regar, mas é Deus quem vai dar o crescimento. O que importa é dizer: eu sou de Jesus. Não é eu sou do pastor João Carlos, não sou do pastor João Amaro, eu sou de Jesus. Aleluia! Não é? E porque o povo atualmente não entende isto. Eu vejo que existe uma confusão muito grande dentro das igrejas. Porque há muitas igrejas, irmãos, que não sabem ao certo o que é que acreditam. Eles fazem cultos com uma placa a dizer Jesus, mas eles cultuam a tudo menos a Jesus. São igrejas que estão cheias. Lá existe um show, existe um espetáculo. Com fumo, com luzes, com cores, tudo para agradar os nossos olhos. E quem é exaltado ali? É tudo menos Deus. Tem uma placa a dizer Jesus, mas ali não está Jesus. E o que eu já fui a cultos desses, irmãos. E o que eu vejo é que o pregador, ele conta apenas de o que ele vive, o que ele consegue, o que ele faz, o percurso que ele fez. É tudo eu. Mas o culto, irmãos, é para ele. É para ele. E é por meio dele. Não é eu. Não existe eu no culto. Existe Deus no culto. O culto é para Deus. O único nome que tem que ser exaltado neste culto é o nome de Deus. É Jesus, é o Espírito Santo. Aleluia. Depois do dilúvio, quando a arca parou, as águas desceram. Vocês sabem qual foi a primeira coisa que Noé fez? Alguém sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez? Ele ergueu um altar a Deus. Ele não tentou construir uma torre por ele próprio, uma casa para ele. A primeira coisa que ele fez foi o primeiro altar registado na Bíblia. Foi Noé. Para agradecer a Deus pelo ter poupado. Para agradecer a Deus por ele ter conseguido sobreviver. Por agradecer a Deus a vida que ele agora tem.
Aleluia. Aqui nós entendemos que aquilo que nós podemos construir que agrada a Deus é um altar. Eu não estou a falar de igreja, irmãos. Eu estou a falar de um altar dentro de nós. Não importa o tamanho do altar. O que importa é que se o altar for construído pensando em Deus, vai agradar a Deus. Que é o que Deus nos pede. Que nós façamos altares, que nós mostremos que somos dependentes dele. Foi o que Deus tentou mostrar ao povo no deserto. Foi o que Deus tentou mostrar a Israel. Foi o que Jesus nos mostrou quando esteve connosco, irmãos. Uma vida de dependência de Deus. Jesus disse-nos, em tudo dependo do Pai. Né? Jesus orava e dizia, Pai, dá-me força. Não foi assim que Jesus orou? Ele disse, Pai, ajuda-me. Não foi assim? Pai, dá-me o pão de cada dia. Pai, abençoa este pão e multiplica-o. Porque, irmãos, não foi Jesus que multiplicou o pão. Jesus pediu ao Pai para abençoar o pão. Entregou na mão dos discípulos. E o pão abençoado, à medida que os discípulos separavam, ia-se multiplicando nas mãos deles. Conseguem imaginar a maravilha que é? Eu partir um pão e ele continuar inteiro? Nós não conseguimos nem imaginar as maravilhas que Deus consegue fazer. Aleluia! Jesus ensinou-nos a ser dependentes do Pai. Mas não é isso que nós vemos nas igrejas atualmente. Porque há igrejas que abrem só porque existe um ministério a patrocinar. A igreja, irmãos, quando tem que abrir, tem que ser vontade de Deus. É quando Deus é o provedor, não é quando tem um patrocinador. Não é por vontade do homem. Nós precisamos, irmãos, construir altares para Deus. E isso começa dentro de nós. Temos que parar de tentar fazer as coisas pelas nossas mãos. Demonstrar dependência do nosso Deus. Nós não podemos continuar a construir torres para tentar chegar ao céu. Nós podemos construir torres? Podemos. É pecado? Não é. Mas se Deus não está naquela construção, a torre vai cair. Se a torre não for construída com a rocha inabalável que é Jesus, vai ruir. Se Deus não estiver naquela construção, toda aquela torre, toda aquela tentativa de chegar ao céu, é tesouro que a traça e a ferrugem há de comer. Nós podemos sim tentar fazer a nossa torre da fama, a torre do dinheiro, a torre da nossa carreira. Só que Jesus nos disse, Ele nos ensinou, sem mim nada podeis fazer. Podemos tentar, podemos achar que vamos conseguir, mas se Deus não estiver ali, vai cair a torre. Nós não podemos continuar a viver como se Deus não estivesse aqui, como se Deus não existisse. Nós temos que parar de tentar construir as coisas, de viver a nossa vida sem Deus. Nós temos que depender de Deus. Foi o que Jesus nos ensinou, é o que a Bíblia nos ensina. Só que o mundo, irmãos, continua a construir a sua torre. E nós, enquanto igreja, nós precisamos, nós temos, é o nosso dever de levantar altares para o nosso Deus. Se nós queremos, irmãos, ter a presença de Deus no nosso meio, nós temos que levantar altares para Deus, viver uma vida dependente para Deus. Não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. O culto não pode ser feito de qualquer jeito. Um culto entregue de qualquer maneira. Um culto em que não se fala de palavra. Um culto onde não se fala de renúncia, de dor. É uma torre construída com tijolos soltos. Nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. A igreja precisa de pessoas tementes a Deus. Nós precisamos de mais pessoas que jejuem, que orem, que leiam a palavra de Deus.
É o que Deus nos pede para levantarmos altares ao Senhor. E cada vez que nós oramos, que nós jejuamos ou que nós lemos a palavra, nós estamos sim a edificar um altar ao nosso Deus. Amém? Porque nós não podemos chegar ao céu de qualquer jeito, irmãos. Não é da nossa maneira. Não podemos ter uma construção mal feita. Cada um de nós precisamos de nos arrepender dos pecados. De segurar na nossa cruz e seguir aquele caminho que Jesus nos deixou. Esse é o único caminho que nos leva até ao céu. Nós não podemos, irmãos, continuar a pedir que Deus nos abençoe se nós não somos como Noé, capazes de nos ajoelhar e agradecer a Deus por tudo o que Ele fez pela nossa vida. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Nós temos que agradecer todos os dias. É orar sem cessar mesmo. Obrigado, meu Deus, porque eu estou aqui. Obrigado, meu Deus, porque eu tenho voz para falar para vocês. Obrigado, meu Deus, por esta mensagem maravilhosa que ministraste no meu coração. Eu sei que não agrada a toda a gente. Mas ler a Bíblia não tem que agradar, irmãos. A Bíblia tem que nos constrangir. Tem que nos recordar o quão falhos nós somos. A Bíblia tem que nos mostrar o caminho certo. A Bíblia vai nos ajudar a derrubar aquela torre que nós estamos a construir, que nos está a levar para o lado errado. Porque está a levar para todo o lado, menos para o céu. E há uma coisa que eu acho maravilhosa nesta história, irmãos. Enquanto eles estavam a construir a torre, Deus decidiu descer. Deus, para nos mostrar o quão insignificante é uma torre feita por homens, Ele decidiu descer. Para nos mostrar que é tão pequeno que Ele próprio tinha que descer para conseguir ver aquela torre. Eu acho que Deus não quis acreditar naquilo que os homens estavam a fazer. Porque, irmãos, por maior que seja a construção que nós achamos que estamos a fazer, se não tem a mão de Deus, não vai valer de nada. E porque o povo estava a desobedecer a Deus, quando Ele desceu, Ele decidiu castigar o povo. E o castigo podia ter sido fogo do céu, um terremoto, podia mandar a torre abaixo, podia mandar um furacão. Mas não, Deus fez uma coisa bem simples. Confundiu a língua do povo. Porque, irmãos, Deus não podia quebrar a aliança que Ele fez com Noé. Se Deus destruísse o povo, Ele estava a quebrar aquilo que Ele prometeu a Noé. Então, ao confundir a língua, Deus fez uma coisa maravilhosa. Deus fez cumprir o propósito que Ele tinha para aquele povo. Entendem que quando Ele confundiu a língua, os poucos que se entendiam foram se juntando. Ali nasceram novos povos, novas tribos, e cada um se afastou daquele lugar. E foi cumprir aquilo que foi prometido para Noé, de frutificar, de espalhar e de encher a terra. Aleluia! Quando Deus confundiu a língua, o propósito dele foi cumprido. Aleluia! Nós podemos, irmãos, tentar fazer os planos que nós quisermos, da maneira que nós quisermos, mas se não for de acordo com a vontade de Deus, Deus vai descer e Deus vai causar confusão para cumprir o propósito dele na nossa vida. Se nós estamos a construir torres fora da vontade de Deus, Ele vai permitir sim confusão para nos alinhar, para nos separar para o seu propósito. É por isso, irmãos, que nós cada vez vemos mais escândalos nas igrejas. Porque eles começaram a construir a sua própria torre. Eles deixaram de cultuar a Deus, tal como na Torre de Babel. Cada um decidiu cultuar uma imagem diferente. Cada igreja está a cultuar um Jesus diferente. Há igrejas que cultuam um pregador famoso. Há igrejas que cultuam um cantor famoso. Há igrejas que estão a cultuar o dinheiro. Só querem prosperar na fama. Querem glória para eles próprios.
Ali cada um está a adorar a sua imagem, tal como em Babel, onde cada patamar tinha um Deus diferente. O púlpito, irmãos, porque isto é um púlpito, não é um altar. Em certas igrejas é um palco. E o pior, irmãos, é um palco com lugares VIP. Acham que no céu há lugares VIP? Irmãos, já é VIP nós chegarmos lá. Aleluia. Só que o inimigo, irmãos, ele quer-nos distraídos. Ele quer tirar o nosso foco. Ele quer-nos entretidos. Ele quer que nós olhemos para os holofotes, para o dinheiro. Ele quer-nos olhar para o ódio, para a falta de comunhão entre os irmãos. E qual é o resultado? Escândalos, divisões, confusão. Exatamente o que aconteceu em Babel. E se nós, irmãos, estamos no caminho errado, Deus vai sim criar confusão. Porque Deus quer nos separar para Ele. Ao criar confusão, Deus vai separar as ovelhas perdidas para nos resgatar de volta até Ele. E eu pergunto, irmãos, que torres é que nós andamos a construir? Será que algum de nós está a construir a torre do dinheiro? Será que alguém está a construir a torre da vaidade? Será que alguém continua a levantar altares para Deus? Aleluia! Toda vez, irmãos, que nós fazemos algo sem Deus, toda vez que nós evitamos Deus de alguma maneira, nós estamos a construir uma torre de Babel. Aleluia. Não importa se a construção é bonita, se é bem construída. Se não tem Deus, foi construída pela nossa força. Mas se nós construirmos altares dentro de nós, nós aí sim estamos a mostrar que somos dependentes de Deus. Toda vez que oramos, jejuamos, que lemos a palavra, estamos a levantar altares para Deus. E o altar, irmãos, é bem visto por Deus. Deus não vê a nossa torre, mas Deus vê o nosso altar. Deus vê o nosso altar diretamente do trono do céu. Aleluia. Isso é o que agrada a Deus. Estou a caminhar para o final, irmãos. Deus, em toda a sua misericórdia, enquanto nós continuamos, cada um a construir a sua torre, um dia Ele decidiu descer para o meio de nós. Ele um dia desceu no meio de nós. Aleluia. E quando Deus desceu ali em Babel, Ele quis separar o povo. Só que quando Jesus desceu em forma de homem, Ele veio nos juntar de novo. E ao mesmo tempo Ele veio nos separar. Parece contradição, não é, irmãos? Porque entendam, quando Jesus veio, nós estávamos muito dispersos. Já ninguém acreditava em Deus. O homem precisava de alguma coisa palpável, precisava tocar, precisava crer para ver. Então Jesus veio em forma de carne e de osso para podermos tocar, para poder ser visto, para poder ser adorado. Mas nós também o maltratamos, nós também o chicoteamos. E nós também o crucificamos. Aleluia. Jesus veio nos dar uma mensagem, uma só língua, o Evangelho, que é boa notícia. E foi através do Espírito Santo, o Consolador que Ele deixou no meio de nós, que agora habita dentro de nós, que testifica dentro de nós sobre a salvação. E se nós somos uma igreja pentecostal, irmãos, nós temos a certeza que é o Espírito Santo que nos une. Foi a obra de Jesus quando esteve em terra. Ele veio para nos unir através do Espírito Santo e ao mesmo tempo nos capacitar a ir a todo o mundo, multiplicar e frutificar a palavra de Deus. Amém? Entendam que o Pentecostes foi necessário para Deus nos juntar de novo. Porque não importa se eu falo chinês, se eu falo japonês, se eu falo espanhol ou se eu falo português. A mensagem é só uma. Que Ele morreu por nós. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E um dia Ele vai voltar para nos buscar. Aleluia! Aleluia!
Jesus, irmãos, tem que ser o protagonista. Enquanto a igreja for vista como a protagonista da salvação, não vai haver salvação, irmãos. Enquanto algum de nós, algum cantor, algum pregador for um protagonista da salvação, não vai haver salvação. Enquanto nós quisermos ser uma estrela, Jesus não vai aparecer no meio de nós. Mas quando a igreja se coloca por trás da cruz, eleva a cruz e deixa Jesus ser o centro, então aí, irmãos, o céu se abre. A glória desce e o Espírito Santo se manifesta no meio de nós. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, colocar Jesus no centro. Jesus tem que ser a nossa prioridade. Ele é que é a estrela. Jesus é o sol da justiça. É Ele quem deve aparecer, irmãos. Porque tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é por meio dele. E quando Ele voltar, irmãos, naquele grande dia, ali não vai haver confusão. Ali não vai haver torres para ninguém. Vai ser um dia em que todos juntos vamos cantar em uma só língua. Que digno é o Cordeiro que foi morto por nós. E Ele vive para sempre, eternamente. Amém, irmãos? O diabo pode tentar, mas ele não pode tirar Jesus do meio de nós. Se nós queremos chegar ao céu, irmãos, precisamos nos posicionar, levantar altares para Deus e não fazer aquilo que a Bíblia nos mostra que não devemos fazer. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.